Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de BA para Construir. Neste episódio, trabalhamos em nosso Mustang Fastback GT500 de 1967, tributo à construção. No momento em que estou filmando isso, temos apenas 6 dias até que este carro precise partir para o SEMA. Este Ford Mustang Gran Turismo 2019 foi transformado em uma construção personalizada. Depois cortamos toda a carroceria desse Ford Mustang Gran Turismo e colocamos painéis do Ford Mustang Fastback de 1967 naquele chassi de skate. Colocamos os painéis laterais e do teto, construímos o capô, os paralamas dianteiros e a traseira. A partir daí, reforçamos o interior e a estrutura com uma gaiola de proteção. Reposicionamos o bocal de enchimento de gasolina para a tampa de combustível, estilo Shelby GT500, melhoramos a suspensão, rodas e pneus, e preparamos o carro para seu primeiro teste de condução. No episódio de hoje, o carro não tem frente. Precisamos de uma frente no carro. Temos nossos paralamas desalinhados com as rodas. Precisamos consertar isso. Faltam peças como o alargador de paralama. É necessário instalá-las no veículo, deixá-lo completamente alisado, preenchido com massa e preparado para a pintura. Vamos ao que interessa. Então eu meio que percebi uma coisa. Vocês não conhecem a história completa sobre o nosso para-choque dianteiro, o que é exatamente sua inspiração e todos esses detalhes. Isso é muito importante para mim, pois esta construção é inspirada na Shelby. Este não é uma réplica do carro do filme, que também é fortemente inspirado na construção da Shelby. Resumindo, no carro do filme, o designer aprimorou sutilmente todas as áreas que Shelby havia personalizado em seu Gran Turismo 500. Por isso sempre disse que sem o GT500, o carro do filme nunca teria existido, pois ele é mais GT500 do que carro de filme, já que só deu um pequeno toque em tudo. Nesta construção, eu queria reverter esse pequeno toque, começando com o Gran Turismo 500 e dando nosso próprio toque em cada parte. Inspirado no Gran Turismo 500 de Shelby, mas todas as pequenas modificações são de nossa própria autoria. Agora, a cor não será vermelha, mas isso é irrelevante. O Mustang original evoluiu para o Gran Turismo 500 e nossa construção é a próxima etapa dessa evolução. Cada peça é de um GT500 ou uma GT500 inspirada no design de Shelby. Ao falar sobre o para-choque dianteiro, essa peça que surgiu magicamente quando iniciamos a impressão 3D, como isso aconteceu? Eu trabalhei no design, iterando com a inteligência artificial milhares de vezes até chegar em um que eu gostasse. Queria que fosse inspirado no para-choque dianteiro do Shelby GT350. A ideia de adicionar um valance frontal é uma prática comum entre construtores atualmente para dar toques modernos em carros musculosos. Então, eu meio que queria um valance frontal integrado para fazer com que todo o para-choque parecesse um pouco mais moderno, e a ideia é que isso se pare com a moldura do farol Shelby Gran Turismo 500. Após vários ajustes com inteligência artificial, encontrei um resultado que realmente gostei. O para-choque do carro do filme e o meu são inspirados no para-choque dianteiro do GT350. Descobri que basicamente todas as partes que estão no carro do filme são fortemente inspiradas pelo Gran Turismo 500 ou o Gran Turismo 350 daquela época. O que realmente me orgulha é que peguei a imagem de referência que tinha e a mão do zero modelei em 3D todo o para-choque dianteiro. Olhei para aquela imagem de referência e nunca fiz uma peça desse tamanho, dessa escala, apenas 3D a partir de uma imagem de referência. Estou feliz que deu certo no final, apesar de estar nervoso. Dediquei muitas horas nisso. Acordamos às 5 da manhã antes de entrar na loja para tentar finalizar isso. Após 3 ou 4 dias de trabalho, consegui algo bom. Foi assim que nosso para-choque dianteiro surgiu. Inspirado no GT350 da Shelby, a ideia surgiu com um pequeno acréscimo de saia dianteira, o que influenciou o design do nosso para-choque dianteiro. Nossa renderização surgiu assim e este é o carro que tivemos que construir. Agora temos muito trabalho no para-choque dianteiro para fazê-lo funcionar. Será como desembrulhar um presente de Natal cheio de lâminas de barbear. As bordas de fibra de vidro são extremamente afiadas. Mas no último episódio, jogamos apressadamente fibra de vidro aqui, tecido respirável, acertamos com o saco de vácuo, o sistema de vácuo funcionou incrivelmente sugando todas as bordas para baixo e fiquei muito satisfeito com a aparência. Deixamos durante a noite com a bomba de vácuo desligada, chegando ao estado atual. Então vou seguir em frente e desembalar cuidadosamente essa coisa e começar a descascar todas as camadas para ver o que temos por baixo. Este é um grande momento de fazer ou quebrar. Neste ponto, se não conseguirmos colocar bem a fibra de vidro aqui, estamos com problemas nessa construção, o que significa que não poderemos usar nosso para-choque dianteiro personalizado. Espero que isso funcione.
Bem, pessoal, más notícias, mas não é super ruim, ainda não estamos totalmente ferrados. Duas coisas aconteceram que foram inesperadas, né? Somos novos nisso, isso é algo que nunca fizemos antes, então temos que, você sabe, dar o nosso melhor e aprender com nossos erros. E aqui estão os erros que foram cometidos. Colocamos 3 camadas de fibra de vidro e simplesmente não é grosso o suficiente para manter sua própria forma, mesmo que esteja meio que borbulhando aqui, está quase lá, mas não é grosso o suficiente que, se tirássemos o plástico de trás, seria a forma perfeita do para-choque. Esperávamos que isso fosse forte e, bem, aqui está o que esperávamos. São duas coisas diferentes. Desculpe, Oscar está furando ao fundo, mas esperávamos que a fibra de vidro se fundisse ao plástico, tornando-se parte dele. Eu pensei que o plástico iria ficar ali embaixo para sempre, e não vai. O plástico realmente repele, então a resina ficou em cima dele querendo saltar para fora, não sendo uma solução duradoura. E então eu pensei, ok, tire o plástico de baixo e reforçaremos o fibra de vidro pelo lado de trás. Mas infelizmente fizemos isso muito fino. Então temos duas opções e estamos meio limitados pelo tempo. Uma opção seria, a propósito, essas coisas não estão se separando sem destruir uma ou outra. Podemos tirar o plástico de dentro deste para-choque agora, destruir o plástico, ou podemos tirar o fibra de vidro do plástico agora e destruir o fibra de vidro. Então poderíamos tirar o fibra de vidro, destruí-lo e construir um molde a partir deste problema. O problema é que, então, leva um dia para o molde secar, depois colocamos o fibra de vidro no molde e leva mais um dia para o fibra de vidro secar. Além de conseguir os suprimentos para o molde, pode ser um pouco complicado para comprar, sabe, no dia seguinte em mãos. Isso é muita coisa para encomendar na internet. A outra opção é reforçar a fibra de vidro e destruir o plástico por baixo na remoção, o que vamos seguir devido às restrições de tempo. Isso permite colocar outra camada de fibra de vidro, embalar a vácuo, verificar a espessura e estourar a parte de trás, destruindo a versão de plástico do para-choque, mas tendo uma boa versão em fibra de vidro. É apenas uma noite de secagem, mais rápido que duas. Temos camadas muito fortes de manta de fibra de vidro picada, 2 camadas. Se isso não resolver, não sei o que vai. Vamos fazer 2 camadas de manta sobre isso, embalar a vácuo novamente e mandar ver. Conseguimos fazer isso funcionar. Acho que colocamos um pouco de resina demais em nossa fibra de vidro, o que a torna um pouco mais fraca, mas não é realmente um grande problema. Mas o vácuo está indo bem, estou me sentindo bem com isso. Acho que estamos de volta. Sinto que estamos constantemente voltando aos trilhos. Isso é muita fibra de vidro que colocamos nisso agora, quanto à espessura do acúmulo de fibra de vidro. Então isso será um bom para-choque. Contanto que tudo seque bem, se conseguirmos um produto bom e duro disso, teremos um produto que podemos usar. Estamos buscando isso e estou feliz com o resultado. A seguir, colocaremos isolamento acústico, Be Quiet, no teto, muito isolamento no painel do teto, e então o recolocaremos e começaremos a soldá-lo para preencher este vão com massa de modelar. O fabricante envia o teto assim, com este pequeno rebaixo ou reforço para soldar e preencher com massa, fazendo uma transição suave e sem emendas. Tudo bem, pessoal, é um novo dia. Estamos verificando nosso para-choque e o tiramos do saco a vácuo, e lugares como este estão bem secos. Mas outros lugares não estão completamente secos.
Estou esperando que continue a secar, não tenho certeza do porquê disso. Estou me perguntando se talvez tenhamos embalado a vácuo tão rápido que não deu tempo para secar. Nós definitivamente conseguimos acumular o suficiente lá, nós colocamos fibra de vidro suficiente lá. Precisamos secar mais. Vou ver se um amigo tem lâmpadas ultravioleta que possamos pegar emprestadas. E você pode ver que isso não deveria estar acontecendo, deveria estar realmente muito duro e seco, então estamos esperando que isso realmente seque para começarmos a trabalhar nele. Se conseguirmos, ainda poderemos ter chance de rodar nosso para-choque personalizado, mas cada vez que perdemos meio-dia, nossas chances diminuem. No momento é um pouco decepcionante, mas eu acredito que vai secar. De volta à seção de funilaria do mundo, vamos começar a aplicar massa de preenchimento leve em alguns pontos. Vamos começar a lixar em alguns pontos, vamos terminar de soldar o capô bem aqui. Temos o Oscar que acabou de preencher essa lacuna. Fizemos algumas marteladas e um pouco de massagem no metal para fazer essa transição ficar ótima. Vamos começar. Vamos colar os painéis nas lacunas da traseira. Desculpe, então começaremos a montar as tampas traseiras no corpo e trabalhar no pesadelo que é o para-choque traseiro, basicamente procurando qualquer linha do corpo que não esteja correta, que não está funcionando como queremos e que podemos resolver agora. Vamos começar a trabalhar nesses problemas no corpo. É hora de uma pequena atualização. A saia lateral está se integrando muito bem. Estamos chegando perto e Oscar está fazendo um ótimo trabalho com a tampa de canto. Misturado tudo e tudo mais. Está alinhando muito bem com a tampa do porta-malas agora. E isso está sendo finalizado. Você vê que temos fibra de vidro nessas costuras superiores e Kyle também está começando isso. Houve grandes desenvolvimentos na terra do para-choque e eles não são bons desenvolvimentos. Infelizmente, normalmente, eu sou bom em rir disso. Mas isso chegou ao ponto em que é realmente frustrante. Então, para obter o para-choque dianteiro, era realmente importante para mim que eu não comprasse um para-choque dianteiro de carro elétrico. Eu não queria um para-choque dianteiro de carro de filme, né? Faróis ao redor. Eu queria algo que fosse diferente disso, que fosse modificado e pertencesse a uma empresa diferente ou uma peça Shelby registrada, sendo este um carro de homenagem. Então eu entrei em contato com uma empresa e eles meio que arrastaram os pés por muito tempo e disseram, bem, você sabe o tempo de criação, não temos tempo antes, sem costura. Eu disse, ok, então montei a impressora 3D e começamos a trabalhar em nosso caminho para isso. E isso está na tenda vermelha brilhante lá atrás, que eu vou mostrar em um segundo. Então, esse é o plano A, plano B, plano C, encomendar peças de carro de filme do México, tê-las enviadas para cá, modificá-las para que não pareçam mais nada com as peças do carro de filme, executar esses planos. Se esse plano falhar, plano D, plano de backup D, ainda outra empresa, peças realmente muito caras, e a história é basicamente, você sabe, ei, nós temos isso, vai enviar, vai chegar na sexta-feira, hoje é quinta-feira. Então eu estou tipo, ei, verificando o rastreamento. Eu olho para isso, diz que está chegando na sexta-feira, dia 27, nós carregamos em SEMA no dia 28, pegamos as peças que eles tinham, que poderiam ter chegado até nós, e agora estão nas mãos da FedEx. E nunca vamos recebê-las, e elas definitivamente se foram até depois de SEMA, então agora estamos completamente por nossa conta. Tivemos 4 outros planos que falharam, e agora você tem que fazer esse louco para-choque dianteiro, impresso em 3D, funcionar, e meio que parece coisas estranhas aqui. De qualquer forma, não está funcionando bem. Colocamos 1 tonelada de resina nisso, e não sei se tem a ver com a quantidade de resina que usamos ou o que fizemos. Colocamos 1 tonelada de fibra de vidro aqui e acidentalmente adicionamos um pouco de resina extra que ainda está pegajosa. Então eu estive pesquisando diferentes truques e diferentes coisas que você pode fazer para endurecer a resina. Estivemos aquecendo com lâmpada e fazendo ciclos, e isso realmente tem funcionado. Então conseguimos obter partes que estavam pegajosas para ficarem duras, então isso é bom, mas em algum lugar como
algumas dessas coisas estão endurecendo, né? Então tem consumido muito do nosso tempo processando isso, e agora com essas enormes camadas de fibra de vidro aqui, não está quase tão liso e uniforme quanto tínhamos antes, então haverá muito mais pós-processamento, muito mais trabalho a ser feito nisso. Mas eu realmente espero que vamos conseguir fazer isso funcionar. Porque esta é a nossa única opção se quisermos colocar um para-choque dianteiro personalizado e mais moderno neste veículo. Esta é a nossa única opção. Plano B, não é o pior plano B do mundo, mas pegaríamos o para-choque dianteiro do Oscar, faróis dianteiros, grade dianteira, todas essas coisas e começaríamos a trabalhar nelas. Trabalharíamos um pouco e personalizaríamos um pouco mais, e é isso que usaríamos. No entanto, né, o capô é um capô estilo Shelby, e as coisas do Shelby têm uma extensão de mais ou menos isso. Então, o capô se estenderia até aqui. Então, teríamos que cortar o capô e não é algo que queremos fazer. E vamos fazer o para-choque dianteiro funcionar corretamente. Depois discutiremos sobre os faróis ao redor. Então, a moldura do farol Shelby sai do carro cerca de até aqui. O farol fica no compartimento um pouco mais profundo, e então isso sai para encontrar o capô Shelby, que fica mais ou menos aqui e tem um ângulo muito mais agressivo. E então ele funciona. Funciona assim. Tentei 3D a partir do mesmo carro de videogame que modelamos o para-choque dianteiro. E eu imprimi 3D, e aqui estão algumas das peças. Eles se juntam assim, e quando fomos testar isso, esses faróis ao redor, a parte dos compartimentos no carro, infelizmente a geometria no jogo que eu defini, basicamente a linha do capô e a linha do paralama, a geometria que eu projetei em torno disso estava totalmente errada. Então, se você fizer os ângulos funcionarem para onde isso está apoiando e pronto para o capô, é completamente absurdo e nunca se encaixará no carro e parecerá certo. Temos algumas opções: pegar um scanner 3D, escanear isso esperando um escaneamento correto, entrar no computador e modelar em 3D, e em cerca de 35 horas ou mais eu poderia ter uma versão de plástico disso. Mas, como vimos com o processo de fibra de vidro, não está funcionando bem e sendo super rápido. Então, estou muito hesitante em fazer outro modelo 3D porque a velocidade realmente não tem estado lá. A outra opção é pegar os suprimentos que temos, ou seja, compartimentos de farol como esse é um novo que tínhamos em armazenamento. Há outro ali, 67 compartimentos de farol, e nós os modificamos para aparecerem como um contorno de farol Shelby, para se adequar ao papel, e até agora esse é o nosso plano de jogo, porque terminaremos o trabalho de carroceria antes do final deste episódio. Temos que estar e temos cerca de 3 dias, então esse é o plano de jogo. Mas enquanto estou esperando aquele para-choque endurecer, o plano de jogo é endurecer o para-choque, começar a fazer o teste de encaixe no carro. Então, estamos colocando o revestimento no carro, colocando-o na área certa, e então projetando o compartimento do farol em torno disso para garantir que estamos combinando ambos muito bem. Então, enquanto isso está acontecendo e o para-choque está secando, acho que direi que estou entrando no mundo dos alargadores de paralamas. A propósito, a Koenig nos enviou um monte de rodas a mais. Testamos várias rodas e estamos recebendo mais. Não se preocupem. Acho que essas podem parecer as melhores no final, mas temos outras 4 opções. Vou entrar no mundo dos alargadores de paralamas e começar a colocá-los no carro onde eu quero, antes de colarmos com o adesivo. O objetivo é alargar um pouco o paralama para cobrir a roda, também movendo o arco um pouco para dentro. Lembre-se que os Mustangs têm uma abertura maior na frente do que atrás. O alargador traseiro deve ser mais fácil de fixar e deve ficar muito bom. Os alargadores de paralamas estão fixados, permitindo mover a ótica do arco da roda um pouco para dentro. E então este também está todo centralizado. Esses vão precisar de um bom trabalho para serem encaixados em fibra de vidro. Primeiro colamos eles no metal, depois colocamos a fibra de vidro, isso é basicamente uma simulação de colocação. Ainda há muito trabalho a ser feito em ambos, quero esperar até que Kyle termine com a saia lateral dele antes de cortá-la e movê-la. Próximo na lista é um pouco de escavação, escavadeira Shelby. Então Shelby inventou a escavadeira que vai lá em cima e a escavadeira que vai bem ali. Era muito importante para mim que conseguíssemos peças licenciadas Shelby para essas. Então é isso que isso é. Esta é uma escavadeira de reprodução licenciada Shelby e é a primeira parte que literalmente apenas se encaixa neste carro, o que é realmente bom. Agora temos que fazer algumas modificações nela. Vamos colocar uma grade bem aqui.
e uma grade bem aqui. Então vamos nos aproximar do carro e bloqueá-lo. Essas escavadeiras provavelmente puxavam ar para dentro nos velhos tempos, pois o painel interno tem uma abertura e fechamento na ventilação. Agora que temos ar-condicionado, não precisamos disso, então vamos bloqueá-las, deixando os buracos de parafuso para que ainda possa ser parafusado e adicionando grades para a estética. Estarão prontos para ir. As saídas de ar laterais Shelby foram equipadas com grades, colocamos as grades lá assim, e então o carro teve esses buracos bloqueados, colocamos um pouco de chapa metálica lá e fixamos, e então o que vamos fazer é acertar isso com selante de costura, e então será acertado com aço para preparar e deixar tudo pronto antes dessas coisas finalmente serem colocadas. Então isso está tudo pronto para ir. O para-choque parece estar seco. Vamos verificar. São cerca de 23 horas agora e por volta do meio-dia. E a Ouma, né, que é nosso vizinho, nos emprestou esta lâmpada de calor e usamos esta lâmpada de calor para apenas adicionar calor e depois deixar esfriar, adicionar calor, deixar esfriar para ajudar no processo de catalisação nesta resina, né, porque a resina estava realmente pegajosa e fez o trabalho. Estou muito feliz em dizer que tudo está ótimo. Então, o próximo passo será processar as bordas de tudo isso e depois tirar o plástico daqui. Veja, o que sobrou é grande. É um momento crucial para decidir se é viável utilizar e processar este para-choque ou se é uma causa perdida. Foi uma luta e meia, mas torramos aquele material plástico. Agora eu quero mencionar que há um tipo de plástico imprimível em 3D que se adere à fibra de vidro e resina. E se o plástico tivesse ficado na fibra de vidro, teríamos uma boa peça lá. Então, isso vale a pena ter em mente para futuras pesquisas e desenvolvimento e criação de peças, especialmente peças únicas. Poderia ser uma boa coisa ter como 4 camadas de fibra de vidro e depois apenas uma camada de plástico atrás, mas como mencionei antes, não temos mais planos de backup. Este para-choque está em nosso carro para cima ou é um para-choque Mustang original, provavelmente sendo roubado? Vamos colocar este carro para funcionar, estamos no caminho certo. A fibra de vidro endureceu em 48 horas, ficou muito boa, então não estou mais preocupado com esse problema. Então agora é hora de terminar isso, está um pouco frágil para o meu gosto. Acho que uma vez que adicionarmos a massa para fazer nossa camada lisa, ela vai ficar muito mais rígida. Eu sei, mas por precaução, vamos reforçá-lo mais. Então vamos preparar o lado de trás, lixando com lixa de grão 80. Comprei uma resina melhor, que deve secar mais rápido, e mais um pouco de manta de fibra picada. E vamos estar apenas infundindo todo o verso disso com muita manta de fibra picada. Quando isso estiver feito, podemos começar a lixar e limpar essa coisa. A segunda parte do quebra-cabeça é a moldura superior do farol, que será o foco de Oscar e eu agora. Comecei a modificar este balde cortando parte da borda saliente. Você pode ver minha linha de corte bem ali para começar a dar forma, mas temos muito trabalho a fazer para ir de 2 dessas coisas para algo que parece. Você sabe, né? Parece a parte do plano de jogo, agora é que vamos cortar o carro, como eu disse antes, bem aqui, e estender isso com aço para que tenhamos aço sobre aço, porque isso é alumínio, então vai ser muito difícil. Para trabalhar com isso é como 50, 60 anos de alumínio fundido, então não quero garantir a soldagem nisso. Eu acho que a fibra de vidro é boa. Mas sem soldar nisso, então vamos trabalhar na área de aço, que isso é feito de aço, né? Isso é alumínio. Não há razão para modificarmos isso de qualquer maneira. Então, cortando o aço, estendendo-o para frente para que nosso compartimento do farol combine com o capô aqui. Então, este ponto do compartimento do farol aqui precisa combinar com este pico aqui.
Pessoal, o primeiro movimento foi um sucesso. Cortamos o anel do farol e soldamos nossa peça de suporte completa no fundo. Antes de mexer com fibra de vidro, mova o balde do farol para fora. Precisamos deixar a parte inferior dele no local certo, no para-choque, no ângulo correto para se encontrar com o capô. Isso é ótimo, está tudo bem posicionado. Em seguida, o capô possui um ponto secundário. O ponto está se encaixando corretamente, mas este não. Vamos testar a montagem de volta no carro. Vamos descobrir uma linha de corte e tentar fazer isso. Idealmente, moveríamos este ponto um pouco para dentro ou, pelo menos, o manteríamos onde está. Então, temos que mover esta parte para fora para que ela encontre o capô por volta dessa distância. O trabalho com fibra de vidro tem sido ótimo. Hoje é nosso dia com essas coisas, então nosso backup rápido e sujo se saiu muito bem. Essa nova resina azul é uma estrela do rock e está secando muito bem. Eu deveria mostrar a marca, então aqui está o que estávamos usando, que não recomendo de jeito nenhum. Resina de fibra de vidro Bondo direto. Isso parece familiar para mim. Acho que pode ser encontrado na maioria das lojas de carroceria. Essa coisa custa cerca de 30% a mais, mas o material já seco poupou muito tempo, sendo trabalhável imediatamente, diferente da última vez que levou 48 horas. Não estamos satisfeitos com o acabamento, então vamos adicionar mais uma camada de fibra de vidro e uma última camada de tecido. Na frente desta peça com a coisa azul, esperando que seque rápido como a última, trabalharemos nela com massa de preenchimento corporal até esta noite. Então o Kyle lixou tudo isso, é o que ele tem feito na última hora ou mais. Ele está apenas lixando todos os pontos altos e lixando toda a da sujeira. Agora é hora de uma última pequena trama e então estaremos prontos para começar. Você usou essa quantidade de discos de lixa? Essa é a quantidade de goma que obtivemos da resina. E lixar essa porcaria foi terrível. Obrigado a Harbor Freight pelos discos de lixa. Agradecemos por nos ajudar a economizar muito dinheiro. Devo dizer que é um sentimento misto, com a gente se dedicando totalmente a fazer nossas próprias coisas daqui em diante. Sem suporte externo, sem peças externas chegando, sem nada. Então a desvantagem é que está levando muito mais tempo e é muito mais risco. O bom lado é que nós apenas sabemos o que temos que fazer, mantemos nossas cabeças baixas, nos mantemos focados e simplesmente fazemos. E não há alternativa, então seu cérebro meio que não divaga e diz, bem, devemos apenas parar aqui e esperar até que as peças cheguem ou algo assim. Estamos por nossa conta, então toda vez que encontramos um problema, sabemos que basta ser criativos e superar esse problema e continuar avançando, e estou muito feliz com o progresso das coisas. Então o objetivo é que até esta noite estaremos colocando massa de preenchimento nisso, e então os compartimentos dos faróis estão avançando muito bem. Nossa moldura superior do farol, estou animado. Vamos terminar isso.
é um novo dia e o progresso de ontem foi incrível nas coisas de front-end. Eu tenho que dizer que estamos a 4 dias e meio do tempo que temos que sair, então temos que começar a trabalhar na carroceria e talvez tentar ganhar algum tempo na fase da pintura, mas acho que não estamos em péssima forma. Eu sei que isso parece terrível para 5 dias antes de partir para a SEMA, mas eu não sei, talvez seja, de qualquer forma. O para-choque recebeu a rodada de massa leve para a carroceria, então você lixa quase tudo isso. Então você pode ver como lixamos até ficar quase transparente, onde você vê a fibra de vidro, usando a fibra de vidro por baixo como um guia de até onde lixar, e então você sabe, usando sua mão para preencher todos os pontos planos, então todos os cantos não estão prontos, mas os grandes pedaços planos estão lá e vamos continuar a processar este para-choque aqui para que o Oscar possa começar a trabalhar na segurança da frente, né? Então precisamos colocar uma barra de impacto real, algo para unir os 2 trilhos de quadro na frente aqui, e então, a partir dessa barra, podemos começar a construir suportes e coisas assim para como vamos segurar o para-choque. Os faróis têm avançado muito bem, temos nossa massa de carroceria reforçada com fibra de vidro aqui e moldamos eles, moldamos a extensão, né? Moldamos essa parte de volta, então estamos chegando à fase em que vai ser muita lixa para deixar essas coisas perfeitamente lisas, para que você não possa dizer que elas foram mexidas e estamos chegando lá. Estou muito feliz com a forma de como tudo está saindo, dada a situação em que estamos. Isso não é exatamente um milagre, mas é muito incrível. Então vamos seguir em frente e construir um para-choque dianteiro. Vamos continuar trabalhando em nosso para-choque real. Vamos construir uma barra de impacto dianteira, vamos continuar trabalhando em nosso para-choque real, cortando as bordas afiadas e limpas e começando a processar todas as bordas nessa coisa e os cantos e então fazendo o trabalho final de retoque nele. Pessoal, são 20 horas do que deveria ser nosso último dia de trabalho na carroceria. Vou mostrar onde estamos. Chuto que não é nosso último dia trabalhando na carroceria. Temos o painel das alargadoras do paralama traseiro colado no carro. Estamos trabalhando na fixação do para-choque traseiro devido ao seu formato inadequado. As saias laterais estão progredindo bem. Quase terminamos com as alargadoras do paralama dianteiro, que ainda nem tocamos, pois precisam se juntar ao para-choque lá embaixo, e o para-choque tem tomado muito tempo. Nós já lixamos, aplicamos uma camada de primer de alta cobertura, mas ainda precisa de um acabamento lixado para realmente alisá-lo. Isso vai ser lixado à mão com uma lixa de grão mais alto. E preenchimento de buracos. Estou muito feliz e orgulhoso que conseguimos criar um para-choque por conta própria. Está quase pronto. As molduras superiores dos faróis estão progredindo, mas o gás de solda acabou. Pelo resto do dia, não podemos mais soldar. Conseguimos colocar a barra de impacto frontal. Não podemos soldar em volta dos faróis dianteiros, então nosso último dia de lixamento vai se estender até amanhã. Mas por agora, o que vamos fazer é ver como o para-choque dianteiro fica com o carro no chão e o teste de encaixe do para-choque dianteiro. Vejam como isso ficou bom. Estou muito feliz com o resultado. Conseguimos alinhar perfeitamente a frente com o capô como queríamos, e a distância dos faróis está perfeita. No entanto, não imprimi o para-choque suficiente em 3D e precisamos de mais. Seria ótimo ter um para-choque extra nessa direção. Teremos que construir e encaixar algumas coisas com fibra de vidro, mas não vamos nos preocupar com isso agora. Também temos que terminar de ajustar os faróis, mas no geral isso está absolutamente incrível. Nós imprimimos em 3D um para-choque dianteiro de nossa própria criação e ele se encaixa tão perfeitamente no projeto que acho que a maior coisa em nossa construção é que ele carrega essa curva para baixo muito mais e depois se estende e acho que isso é realmente muito mais próximo e mais reminiscente do Shelby GT350R que ele projetou, que tinha o para-choque semelhante a este.
e eu adoro a aparência dele. Então estou super feliz com o andamento disso e agora só temos que levar isso até a linha de chegada, porque esse trabalho de carroceria está demorando muito e conseguir um acabamento 80 é bem rápido, mas temos que chegar ao estágio de acabamento final. Então o que vamos fazer agora é fixar totalmente o para-choque, porque isso é encaixado nos paralamas e os faróis podem então ser encaixados no para-choque, então temos que fixar tudo muito bem para que não haja preocupações de algo rachar ou quebrar. Na jornada para a SEMA ou depois, então podemos começar a trabalhar na fabricação e na moldagem dos alargadores de paralama no para-choque e finalmente estaremos perto de ter todas as partes da carroceria na construção. E terminando foi o trabalho de carroceria. Bem, é isso. O para-choque dianteiro está permanentemente fixado, foi colado no painel, nos paralamas aqui, foi parafusado e construímos suportes que o fixaram, não vai a lugar nenhum. Então agora, se quisermos remover essas coisas, é um clipe frontal, você remove os paralamas, o para-choque dianteiro, os faróis ao redor, tudo sai como uma peça só. Então, vamos começar a moldar tudo junto. Este alargador de paralama agora precisa ir para o para-choque, onde deve se encontrar, e então temos um alargador de paralama do outro lado e fazer a mesma coisa. Obrigado. Obrigado. Pessoal, finalmente aconteceu. Nos atrasamos. Estávamos mantendo um bom cronograma e agora parece uma construção SEMA. Estamos um dia e meio atrasados com 3 dias restantes. Estou tentando chamá-lo de volta para a próxima fase dessa construção, mas deixe-me mostrar o progresso até agora. A parte estressante está praticamente concluída. Encontramos obstáculos estressantes ao perceber que não tínhamos um plano de backup para a moldura do farol e o para-choque. Garantir que o para-choque ficasse utilizável foi estressante. Resolvemos isso primeiro. Em seguida, construímos uma moldura de farol como deveria ser atrás da moldura original. Nós a estendemos dos paralamas, temos a peça de conexão. Oscar concluiu a construção da peça de acabamento interna e tudo está se encaixando perfeitamente, ficando excelente. Então isso também é o outro grande obstáculo. Mudamos o arco da roda para centralizá-la dentro dele, conforme muitos comentaram. E nós sempre planejamos fazer isso, nós só não tínhamos certeza de como íamos fazer isso. E como isso iria funcionar com o nosso para-choque, etc. Então, o que acabamos fazendo foi misturar um pouco de trabalho personalizado em aço, apenas dobrando e moldando o aço, usando isso como uma espécie de suporte para então conectar a fibra de vidro e conectar isso com as outras peças que temos, e então prosseguimos e colocamos vidro nisso, então agora temos algumas camadas de fibra de vidro lá. Temos fibra de vidro vindo de dentro e vamos colocá-la nesta seção também.
E então começaremos a parar e limpar e podemos começar a moldar essa curva e esse molde nela. Então as peças-chave do corpo estão agora no corpo e só temos que começar a misturar e moldar e trabalhar tudo no corpo. Para parecer realmente limpo, todos os painéis se encaixam bem e tudo parece bom. E isso é um trabalho que eu tenho que dizer, acho que qualquer um pode fazer em casa. Requer muita paciência, muita reaplicação de preenchimentos e massa de vidro e coisas do tipo. E depois lixar e dar uma olhada para ver como você acha que está e então fazer tudo de novo, de novo e de novo. Então agora são 3 da tarde, acho que provavelmente às 3 ou 4 da manhã nós te daremos uma atualização e eu te direi como estamos. Bom dia a todos. É o nosso último dia deste episódio e para lixar trabalhamos até as 2 da manhã, ontem à noite, e deixe-me mostrar até onde chegamos. Aplicamos bondo nas abas dos paralamas dianteiros, começamos a trabalhar com a massa de preenchimento e a lixá-la, preenchendo toda a lacuna. Começamos a trabalhar nisso para alisar tudo, envolvimentos do farol, instalamos a entrada de ar lateral do Shelby Gran Turismo 500 ali no lado, ventilada na frente. Agora, essas aberturas se destacam como um polegar dolorido, mas uma vez que temos a combinação de cores aqui, como eu disse, este carro vai ser preto e ainda mais preto e vai ficar realmente bom. Vai esconder, indo para frente, temos nossas grades, então pedimos 2 estilos separados de grades de customcargrills.com, né? Então temos essa malha, né, aqui que não é muito grossa, mas é uma bela forma hexagonal. E então temos o hexagonal grande e originalmente fizemos a grade com as coisas menores, mas você apenas viu através dela. Então o que fizemos foi um pouco de teste, pintamos isso de preto e então verificamos e isso esconde muito bem e meio que apenas desaparece no fundo. Então fomos com isso. Eu realmente acho que o ponto ideal para este carro seria algo bem no meio daquele e daquele, como o tamanho daquele com a espessura deste. Então talvez seja algo que possamos conseguir no futuro. Mas por enquanto, se pintarmos de preto fosco, uma vez que temos o capô aqui, tudo apenas desaparece e você verá isso no produto final. Então não se preocupe com isso agora, concordo que se destaca. Temos coisas como o para-choque traseiro completamente terminado, assistimos 5 temporadas de South Park. Isso é meio que o produto final parece para um desses alargadores como nós. Depois de lixar tudo liso e terminar, ainda há algum trabalho a ser feito na área da saia lateral aqui atrás. Nossas quedas para encontrar com o para-choque estão indo bem. Esses são apenas grandes pedaços de fibra de vidro agora. Bem, assim como as tampas finais, esses são apenas grandes pedaços de fibra de vidro também. Então é apropriado que combine. Então isso está acontecendo lá, temos os buracos do defletor traseiro que mostramos a vocês, esses são para luzes de ré, então muitos de vocês comentaram isso no último episódio, eu sabia para que serviam, eu só não me importava, nunca usamos essas coisas de qualquer maneira, então isso tem um pouco ali e vamos terminar isso, e isso vai encerrar a parte de trás, isso está muito, muito perto, só tem um pouco de massa de vidraceiro e vindo por aqui estamos trabalhando no outro lado também. Esses são realmente difíceis, porque nós realmente, então, é meio fácil personalizar seu próprio alargador aqui, mas quando o metal começa a fazer isso por você, você tem que misturar e combinar, e é um desafio, e pode ser um pouco de um lugar estranho no carro,
Mas, cara, quando você olha para muitas dessas construções de estilo, há todos os tipos de transições diferentes, algumas delas têm para-choques que não têm linha definida, e então apenas se transformam em um contorno reto, fixado no alargador, e todo tipo de coisas estranhas. Então eu não estou muito preocupado com isso, vamos fazer ficar bom, e então os compartimentos dos faróis vão ser nossa última coisa realmente grande para hoje. Obviamente eles têm muita fibra de vidro neles e precisam ser lixados e limpos, e então temos que passar para a fase de enchimento do corpo e lixá-los e limpá-los também. Então você provavelmente notou como nós fizemos 12 horas de uma sessão para a próxima sessão e não conseguimos fazer muita coisa, isso apenas leva muito tempo. Então, e isso é realmente o que estamos ficando sem neste ponto, temos que ter terminado isso até esta noite, já estamos um dia atrasados no cronograma e temos que começar a pintar no próximo episódio. Então, só temos que fazer o nosso melhor, pensar de forma inteligente, ter uma boa estratégia, lixa suficiente, largar o martelo e concluir o trabalho de carroceria. Obrigado. 8h30 da manhã, lixamos o dia todo e ainda temos que pintar esta noite, mas isso é para outro episódio. Mas o final, o corpo é final. Nós conseguimos. Às vezes o plano A, B, 100-500, às vezes o plano E realmente dá certo. Sei que já estão especulando nos comentários sobre o significado do E. Parem agora mesmo. Construímos nossos faróis superiores ao redor disso. Nós encaixamos isso no para-choque com fibra de vidro, que foi todo encaixado nos paralamas aqui, nossos alargadores para mover nosso arco de roda real, um pouco para encaixarmos a roda perfeitamente dentro do arco, voltando para as saias laterais. Nossas saias laterais personalizadas com entradas de ar Shelby de volta ao nosso alargador, a tampa do porta-malas e as luzes traseiras do Shelby GT500. Nós montamos essa saia de forma embutida bem ali, e você tirou essas luzes de lá e o mesmo tratamento do outro lado. Ótimo. Só faltam 2 dias antes de partirmos para cima, onde faremos a montagem final. Construir um interior e coisas boas que você verá no próximo episódio. Veja aquela montanha de rodas, a Koenig está nos apoiando. Teremos novas rodas no próximo episódio e você poderá votar nelas. Siga-nos no Instagram, AAE para construir para participar da votação. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima, paz.